está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você liga 2461-0093. O telefone é o 2461-0093 e você concorre ao CD Maravilhosa Graça de Geraldo Guimarães. Tem também o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Você concorre hoje ligando 2461-0093. Aline Barros, o DVD Som de Adoradores e o CD Maravilhosa Graça de Geraldo Guimarães. No Facebook da 93 FM. Para você que já está no Facebook da 93 FM, você viu ali, tem uma foto do Cid Gonçalves e minha, e você pode, sob essa foto, sob esse post, dar sua opinião sobre o nosso programa de hoje, seu depoimento, dar o seu alô, dizer de onde você está ouvindo a gente, e você vai concorrer ao CD Liberta-me da Fernanda Brum. Fernanda Brum, Liberta-me, o CD, que vai ser o nosso presente hoje no Facebook da 93 FM. Você já sabe que quando tocar esta vinheta aqui, você pergunta e o debatedor responde. Quando tocar essa vinheta é porque nós estaremos colocando um assunto que estará fora da nossa pauta de hoje, um assunto que é perguntado pelo nosso ouvinte, seja por telefone 2461-0093 ou pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. É a nossa pergunta surpresa. Estamos no tema de hoje, vamos discutir o tema de hoje. A qualquer momento, a qualquer instante, eu posso ler aqui ou mesmo colocar o ouvinte no ar, trazendo a sua pergunta sobre um outro assunto. É um assunto que não tem nada a ver, é uma pergunta surpresa, e você vai participar com a gente hoje no Debate 93, seja pelo telefone 2461-0093 ou pelo nosso e-mail debate@radio93.com.br. E a vinheta é esta. Você pergunta e o debatedor responde. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, J.R., diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu sou dizimista fiel, só que uma coisa me incomoda, não saber aonde o dinheiro é aplicado. Eu vejo algumas obras que devem ser feitas no templo e isso acaba me desanimando. Eu entrego o dízimo por obediência, mas confesso que já não faço com alegria e amor. Estou errada em querer saber como meu dízimo está sendo aplicado ou devo entregar sem questionar? Qual a postura que Deus espera de nós quando entregamos o nosso dízimo? Não questiono o dízimo, mas não tenho argumentos bíblicos para usar com os que discordam. Para mim é uma questão de fé. Contudo, quais bases bíblicas podemos utilizar sobre dízimos e ofertas? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Nosso querido reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Bangu, está conosco hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: sou dizimista fiel, só que uma coisa me incomoda, não saber aonde o dinheiro é aplicado. Por que o senhor destacou essa frase, hein, reverendo Lael? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., é sempre um prazer estar com vocês e participando deste programa de larga audiência que tem promovido a edificação, tem trazido um debate bíblico, teológico, de tão profunda riqueza, e eu louvo a Deus pela vida desta ouvinte, pelo seu e-mail. E eu quero destacar aqui, J.R., é que o dízimo não é para ser administrado por aquele que dizima.
O dízimo pertence ao nosso Deus. Quando muitas vezes nós queremos administrar o dízimo, é querer tirar Deus da sua providência divina para aquilo pelo qual ele requer de cada um de nós essa fidelidade bíblica pela qual ele nos abençoa. A questão de dar o dízimo, ela deve ser voluntária, espontânea, não devemos de fato questionar o dízimo, mas uma coisa bem verdade, não podemos querer direcionar o dízimo para esta ou aquela finalidade. Ela cumpre ao pastor da igreja, cumpre ao conselho da igreja, determinar para onde esse dízimo possa ser empregado. Muito bem. Conosco o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, o senhor discorda? Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, aos debatedores, aos nossos ouvintes. E eu estou de pleno acordo com o pastor e com o pastor Lael, e é dessa forma que eu tenho quase a certeza que nós vamos conduzir, porque não tem como fugir disso daqui. Nós entregamos, nós queremos viver uma vida de fé, viver pela fé, nós fazemos o que a Bíblia manda que se faça. O grande problema é que muitos querem participar das promessas da Bíblia em toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas não querem participar das obrigações. E aí começam a pegar textos de Novo Testamento, dizendo que o Velho Testamento não diz isso. A Bíblia, ela é toda, uma completa a outra. Tudo bem. Com a gente também no programa o pastor William Lourenço Braga, da Igreja Renovada Restaurando Vidas. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? A nossa ouvinte diz: sou dizimista fiel, só que uma coisa me incomoda, não saber aonde o dinheiro é aplicado. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, ouvintes. Eu fico assim um tanto quanto estarrecido com certas coisas que a gente tem escutado dos crentes, porque uma vez que a gente entregou ou devolveu, assim como a gente coloca, cada um coloca de uma forma, entregou, devolveu, paguei meu dízimo, né? Eu penso que eu devolvi porque Deus me emprestou uma certa situação, eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. Eu não devo questionar, a gente não deve questionar. A responsabilidade está naquele que vai administrar, e ele sabe, pela palavra de Deus, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele aplicar mal, ele vai colher aquilo que Deus tem reservado para ele. Se ele aplicar bem, Deus também vai devolver para ele aquilo que Deus tem reservado para ele. Então a gente pensa, eu penso, e concordo com os irmãos que me antecederam, que a gente deve estar buscando fazer essas coisas, ensinando as nossas ovelhas a parte máxima da Bíblia. Entregou, devolveu, deixou para lá, não queira saber o que vai acontecer, porque senão a gente vai entrar numa área que não é a área que a gente foi chamado. E dessa forma eu penso que questionar não deve ser a razão específica de cada um. A nossa menina da mesa de hoje, a pastora Maria Mercedes, que é membro do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Lembrando que o que incomoda a nosso ouvinte é não saber aonde o dinheiro é aplicado. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. JR, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, bom dia a todos os debatedores aqui presentes. Estou contente, que já estava com saudade de vocês, há um mês, mais de um mês que eu não apareço por aqui, estava viajando, mas vamos agora ao que interessa mais, né? Essa pessoa, essa ouvinte, né? Ela manda um e-mail e ela questiona, ao meu primeiro olhar, vamos dizer assim, no e-mail, a gente percebe que ela não tem respaldo bíblico mesmo, porque ela não tem conhecimento da palavra, né? Oséias 4:6 diz que o povo de Deus está sendo destruído, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E essa falta de conhecimento é que faz várias pessoas no nosso meio, não só ela apenas colocou essa posição, mas são várias pessoas que questionam mesmo e às vezes quer dominar o dízimo, porque acha que o pastor não vai fazer aquilo que eles querem que seja feito. Já vi muitas pessoas chegarem e falar assim: eu não entrego o meu dízimo, eu pego o meu dízimo e eu vou lá, compro janelas do meu jeito, entrego lá, mando entregar, eu compro areia, tijolos, e aquilo que eu quero fazer eu faço, eu não vou entregar na mão do pastor não, porque eu não sei o que ele vai fazer com o dízimo.
Então eu creio que mais ou menos por nessa posição aí que acontecem as coisas. E no decorrer desse debate eu acredito que vai ser muitas coisas esclarecidas. Algumas pessoas reclamam, e talvez seja o caso dela, talvez não seja, mas sobre a transparência na gestão dos recursos que ali estão. Uma vez que nós entregamos esses recursos, esse dízimo, nós consagramos a oferta, nós vamos ver a diferença entre uma e outra, para Deus, nós que entregamos, estamos absolutamente cientes de que nós estamos consagrando a Deus, é parte da nossa vida, não é nenhum recurso apenas. Nós estamos consagrando a nossa vida inteira. Algumas pessoas fazem isso e fazem isso na simplicidade que eu estou descrevendo aqui. Outros fazem isso e querem apenas entender aonde que as coisas são aplicadas. E quando a gente vive num mundo de tanta desconfiança hoje, onde vários escândalos em diversos níveis e em todas as religiões eles acontecem, isso pode trazer para uma pessoa aquela dúvida, tá certo? Vem cá, onde é que é aplicado? O que é feito? Entendeu? Talvez seja, estou pensando aqui, me colocando no lugar da ouvinte e colocando no outro lado, já que vocês estão, como o pastor disse, eu acho que nós estamos todos aqui juntos, estão me botando no outro lado para dizer o seguinte: é pecado, seria equivocado, seria uma desobediência pedir a liderança da igreja, se a igreja tem um administrador, se a igreja é liderada por um pastor, por um grupo de pessoas, diz, vem cá, é que é feita a gestão daquilo que nós consagramos a Deus. Vocês acham que é um equívoco? Não. JR, a questão toda, vamos lá. Toda a ser observada aqui é que nós precisamos entender que todo dízimo é aplicado na obra do Senhor. Ou eu tenho essa confiança de que o dízimo está sendo aplicado na obra do Senhor, ou eu não tenho esta confiança. E se eu não tenho esta confiança, as demais coisas que a igreja está me ensinando então são falsas. Ou eu confio que o dízimo está sendo empregado corretamente, conforme nos é ensinado pelas escrituras sagradas, ou eu não confio. Como também eu posso também não confiar na palavra do pastor, como também não posso confiar nas demais coisas. Então, na realidade, a nossa fidelidade dizimal é entender que os dízimos são aplicados na obra do Senhor. Agora, quanto ao questionamento das coisas da igreja, eu creio que são válidas, mas nós não podemos misturar as coisas. Nós vamos entrar no questionamento, vou entrar nas obras aqui, na sequência, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que eventualmente a pessoa não desconfia de Deus, ela não tem nenhuma desconfiança de Deus. Não desconfia da Bíblia, ela desconfia do pastor. Eu até estou ampliando aqui a figura do pastor para a liderança da igreja, que eventualmente o pastor leva toda o ônus e o bônus, com certeza, de ser aquele que gere tudo, e a gente sabe que em raras ocasiões é uma pessoa que resolve tudo. Eu estou dizendo em raras ocasiões porque eu tenho pena daquele que faz isso sozinho. E o ideal é que faça isso num grupo, seja de pastores, liderança, enfim, vamos lá. Pastor William, pastor Sérgio, vamos lá. Eu penso assim, tudo é questão de ensinamentos, né? Se nós aplicarmos nas nossas classes de catecúmenos, né, os novos convertidos, ensinarmos a eles todas as regras, todos os mandamentos, tudo aquilo que é pertinente à palavra do Senhor, ele quando chegar lá na frente, é que nem está escrito lá, ó, ensina o caminho, a criança o caminho que ela deve andar para quando envelhecer não. Então todos esses questionamentos, eles estão sendo tá ferindo determinadas regras na igreja, até determinadas regras do evangelho. Então, para que não se tenha dúvidas acerca daquilo que se faz com o dinheiro do dizimista, do membro, bem, nós batistas fazemos o seguinte, temos assembleias, ou mensais, ou bimestrais, ou trimestrais, e ali a gente dá, né, um panorama de tudo que foi aplicado, de tudo que entrou, então a gente presta conta. Então tira da pessoa aquele pensamento até do que está sendo feito com o seu dinheiro, porque todo mundo na altura do campeonato está pensando, o que está fazendo com o meu dinheiro? Olha, o dinheiro não é seu. Isso. Uma vez que você deu o dízimo, ele vai ser aplicado naquilo que é mais conveniente para a igreja. Pelo que eu estou entendendo, pastor, o risco quem corre é aquele que administra. Claro, porque o cara que consagra, eu vou lá, nós vamos lá, nós cinco, nós vamos lá, nós entregamos o nosso dízimo, tá certo? Consagramos o dízimo. O risco não está em quem entregou. O risco está em quem está administrando. Porque ele está administrando o que é de Deus e não o que é meu. Porque o que é meu está no meu bolso.
É isso? Com certeza. Pastor Sérgio, por não. Eu estou vendo que um grupo de pessoas está pegando assim, a liderança em si no mundo, jogando numa mesma panela assim, mexendo e batendo, com os corruptos, com um monte de gente corrupta no mundo que tem, e aí a gente fica pegado nessa terra. Quando na verdade, ou nós cremos que quem está à frente da obra é o homem de Deus, ou nós vamos embora da igreja e procurar uma igreja onde você acha que ele é homem de Deus. Porque desde o momento que você começa a achar que aquele homem que está ali no altar e te pastoreia é corrupto, tá te roubando, tu tá no lugar errado, meu filho. Vai procurar o teu lugar, pô. Então, não teria problema algum da pessoa buscar a transparência nesse aspecto aí. Não teria dificuldade. Eu tô entendendo. A pergunta inicial que eu fiz foi essa. Eu acho que problema. Desde que você não tem o que omitir, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala, pastor. Eu vou falar. Olha aí. Preste atenção. Eu vou falar da minha casa. Olha aí. Tá? Eu não posso falar da casa de ninguém. Isso. Porque eu não moro na casa de ninguém, eu moro na minha casa. Cada um mora na sua casa, espiritualmente falando, da sua igreja, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta pra você, que essa pergunta é muito importante. Na sua casa, na realidade, quem comanda é você ou seus filhos? Entendi. Eu acredito que uma casa que é comandada pelos filhos vira uma bagunça. Se você é pai, você tem o poder, né, de administrar aquilo que veio para suas mãos, né? Os filhos têm que acreditar que você é um pai capacitado para cuidar. Quando os filhos começam a querer, né? Mesmo, vamos fazer uma colocação aqui, um pai assim, debilitado, e que os filhos vão lá e entregam o seu dinheiro. Eu trabalhava quando eu era muito nova, algum trabalho, né? Eu já trabalhei. Então o que acontece? Eu pegava o meu dinheiro e entregava na mão da minha mãe, ela separava o dinheiro da minha passagem, me dava um dinheirinho para eu me divertir, mas ela pegava o meu dinheiro e ela administrava. Eu nunca cheguei para minha mãe ou para o meu pai para perguntar onde é que você gastou aquele dinheiro que eu te dei. Eu tinha respeito por eles. Claro. Eu sabia que eles eram meus pais e que eles tinham autonomia para administrar aquilo que eu coloquei nas mãos dele. Então, principalmente, eu acho até uma falta de respeito essa colocação. Porém, na nossa igreja, eu estou falando, e eu tenho grande responsabilidade, que eu estou falando até a nível estadual, que o presidente pode estar ouvindo nesse momento, e eu sou conselheira do Estado, né? Na nossa igreja é o seguinte: nós administramos tudo com transparência, porém, nós damos liberdade para aquela pessoa que é dizimista fiel e até o gabinete procurar saber o que está acontecendo. Por isso nós pregamos sobre dízimo dentro da luz da palavra, nós falamos, e não tem esse problema na nossa igreja de ficar questionando o que está sendo feito. Eu estou partindo do princípio que há um questionamento, se é que podemos usar essa palavra, respeitoso, nada agressivo, mas, por exemplo, um ouvinte diz aqui: ano passado, meu pastor informou que usaria o dízimo, informou a igreja, usaria o dízimo, uma reforma da igreja, certo? Então, é uma coisa concreta, né? Você vai ver, pintou, sei lá, fez lá alguma coisa, mudou o piso, porém, o filho do pastor fez aniversário e o pastor fez uma grande festa em um ótimo salão de festas, e a reforma da igreja não foi feita. Até hoje, diz o ouvinte, questiono se o meu dízimo foi parar no pagamento da festa. Então você imagine bem o que é isso aqui. Isso foi ano passado. Nós estamos em julho, certo? Então você imagina que são pelo menos 6, 7, 8 meses em que isso aconteceu, em que a pessoa está com uma dúvida, provavelmente com ela outras pessoas com uma dúvida, e na dúvida já se julga, porque aqui já está dizendo, eu tenho dúvida se foi, não está dizendo, está encaminhando toda a discussão dela aqui para dizer que foi. Vai que não foi, e você, querido ouvinte, está com o coração pesado, de alguma forma julgando, acreditando que o que aconteceu foi exatamente isso. Vai que foi, certo? Vai que foi, e há necessidade de uma conversa.
de uma escadinha, uma liderança, não é reunir o grupo, gente, é o seguinte, tô com essa dúvida aí, vai um monte de gente falar com a liderança, aquela pressão toda que parece enfim, é uma questão de uma conversa, de um diálogo, de uma conversa franca, porque nada, meus irmãos, impede que seja feita uma conversa franca para discutir um assunto como esse, embora seja um assunto delicado. Assim como você falou acerca de respeito, né? Da nossa parte para com eles também têm que ter respeito da parte dele para conosco. Então, é isso que eu falei. Quando acontece... É isso que eu falei. Eu só grifei para poder falar sobre isso. E aí, quando acontece uma situação dessa, eu fico pensando assim, será que o pastor não pode fazer uma festa pro filho, não pode comprar um carro, não pode comprar um apartamento? Porque tudo sai do dízimo. Pelo amor de Deus, gente. Isso tá na hora de mudar. Biblicamente, eu me atrevo a dizer, biblicamente, que eu quero encontrar onde tem dízimo aqui para fazer construção de igreja. Obra, isso aí. Aonde está? Eu quero e eu desafio qualquer teólogo. Não é isso, pastor. Me provar, meu amado, que dízimo não é para fazer. O que o ouvinte falou, deixa eu defender o ouvinte. Deixa eu defender o ouvinte. O que o ouvinte disse, o que eu li aqui, o ouvinte disse, no ano passado, meu pastor informou que usaria o dízimo, não é o dízimo dele, nem o dízimo dela. Usaria a receita da igreja. É isso, gente. É esse. O entendimento é esse. Mas eu entendi o que a pastora falou. Não, aí é o especial. O camarada que vai, enfim. O que está causando essa celeuma toda é que a transparência, eu penso que essa pessoa está querendo uma transparência. Se eu chego de púlpito e falo assim, olha, irmãos, eu vou pegar toda essa receita mensal, vou aplicar ali né? Eu vou aplicar ali naquela obra que é necessária, e aí a obra é feita, pronto, tudo bem. Tá lá, a obra não tem nada que questione. Agora, quando a pessoa fala que vai fazer e não faz, aí que é o problema. Poxa, e também a desconfiança, será que é a festa do filho? Meu Deus, eu fico já preocupado com isso. Eu vou, ano que vem eu tenho uma festa de 15 anos. Olha aí, daqui a um mês meu neto faz um ano. JR, tem uma outra questão que eu acho interessante ser observada aqui. É que novamente entrou a questão do meu dízimo. Se eu entendi bem, o e-mail do ouvinte está dizendo o meu dízimo. Não, o pastor, esse último aqui, eu usaria o dízimo. O dízimo dele foi empregado para uma outra finalidade. O dízimo da igreja. O que a igreja recebe, arrecada, receita? Sim, mas é bem verdade que o dízimo é para ser aplicado nas necessidades da igreja. Isso. Se o pastor julgou que no caminhar dessas obras havia uma outra necessidade imperativa para a própria igreja, que muitas vezes não é da própria vivência do membro, e que o pastor viu, nós precisamos aqui consertar a caixa d'água, nós precisamos consertar o telhado. É que apareceu no meio da obra a família uma outra prioridade. O missionário tal. Exato. Quer dizer, me parece aí, Réveillon Léo, o seguinte, é que faltou essa comunicação. Entendeu? Da própria ouvinte para dizer o seguinte, olha, pastor, desculpa perguntar ao senhor o seguinte, eu estou aqui com a dúvida, foi ano passado. Você imagina, isso tem 7, 8 meses. Em 7, 8 meses, você imagina o seguinte, a dificuldade dessa ouvinte com o pastor. Agora, então, uma coisa que podia ser simples, do dia seguinte, uma conversa ser feita e resolvido o assunto, vira um negócio de uma jornada de 8 meses. O pastor abriu precedentes para isso daí. Quando ele falou, vou usar para isso. Ele abriu precedente, pô. Ele fica por conta e aí disso, ele deve explicações a essas pessoas. Exatamente. É interessante que nós, pastores, temos o dever de ensinar corretamente as ovelhas sobre dízimos, oferta, o que significa oferta voluntária, o que significa oferta alçada, o que significa primícia. Primícia no Novo Testamento significa Pentecoste, festa do Pentecoste, várias coisas que as pessoas, voltando atrás, que os pastores não orientam as ovelhas, que é do Senhor, não é nossa, não são nossas, e aí eles ficam nessa confusão. Quando você orienta, você ensina, ou se alguém tem dúvida, meu amado, minha amada, procura o seu pastor, sente-se com ele, para ele te dar uma aula disso à parte, para você ficar esclarecido. Eles ficam pegando orientação com quem não tem comprometimento com a palavra, comprometimento com a igreja, comprometimento com nada. Com certeza. Verdade. Sabe um dos problemas maiores? Nós estamos vivendo um momento de pastores de vanguarda. Verdade.
pastores tipo progressistas, que eles não têm mais tempo para ensinar, ele não tem mais preocupação com o ensino. Então ele está com uma metodologia de pregação totalmente diferente daquela que a gente aprendeu lá nos tempos idos, né? E aí ele está ensinando essas pessoas acerca de uma coisa só. É a igreja de uma pregação só. A igreja da pregação da prosperidade. Os ensinamentos que tangem a palavra de Deus não estão sendo ensinados. Quando essas pessoas saem dessas igrejas e vão para as outras igrejas, meu irmão, elas estão impregnadas de vícios, que para tirar os vícios dessas pessoas é difícil. A gente tem por costume, quando chega na nossa igreja, vai ficar 3 meses aprendendo as normas da igreja, a doutrina da igreja, o que é ser batista. Então, a gente perde tempo. E tem pessoas que não querem mais perder tempo. De Chavantes aqui, um ouvinte dizendo, eu questionava assim a administração do dízimo, se às vezes desviava o valor para outras coisas na obra de Deus, mas o Espírito Santo tocou meu coração e eu passei a não questionar mais e a entregar fielmente o meu dízimo. Amém. E senti que a minha vida até melhorou. Compartilha aqui um de nossos ouvintes. De Belfor Roxo, um ouvinte dizendo, sou dizimista, mas às vezes falho, mas sou ofertante fiel. Estou agindo errado? Pergunta o ouvinte de Belfor Roxo. Você está agindo errado. Dízimo é dízimo e oferta é oferta. Os dois são princípios bíblicos e devem ser praticados, conforme a Bíblia tem nos ensinado. É melhor ele inverter a situação. Ele ser fiel no dízimo e na oferta. O dia que tiver, ele entrega. Eu dou o dízimo, diz o ouvinte de Vilar dos Teles, porque o dízimo é do Senhor. E o que eles fazem com ele, eles vão ter que prestar contas a Deus, a nossa ouvinte. Da Taquara, o ouvinte dizendo, na minha igreja não há necessidade de questionar, porque todo mundo sabe como é usado o dízimo, diz aqui a nossa ouvinte da Taquara. Outro ouvinte dizendo, o dízimo é algo espiritual ou material? Porque na hora de pedir é espiritual. Deus mandou ordenança, na hora de gastar é meu. Eu sou digno de receber salário. Sou dizimista porque quero, não porque o altar me impõe. Deixa eu fazer um parênteses aqui, para explicar. Deixa eu explicar. Defender logo o ouvinte aqui. Não, deixa eu defender o ouvinte, eu sou o defensor do ouvinte. Existem situações, companheiros, existem situações em que o obreiro, o pastor, a liderança da igreja, ele não tem salário. Ele não tem congros, que é o termo técnico que nós utilizamos. Ele recebe uma porcentagem, digamos assim. Quando isso acontece, tá certo? Quando isso acontece, há quem goste, há quem não goste. Quando isso acontece, pode dar esta impressão que está aqui. É verdade. O da festa, tá certo? É porque é o que está ali, é a porcentagem que está ali estabelecida. Se o ministro de Deus ali, ou a serva de Deus, a ministra de Deus que está ali, se ela dá uma ênfase maior neste assunto, assim, ela está precisando, está fazendo uma obra na casa dele, está precisando de mais. Se não faz, tá ensinando errado, falta alguma coisa. Nós não vamos entrar na discussão aqui se convém, se não convém, se deve, se não deve, porque isso é de cada igreja, de cada casa. Cada casa tem o seu hábito. Agora, neste caso aqui, o ouvinte faz essa distinção. Eu só quero trazer isso em consideração, que pode ser um caso como esse. Pode ser. Mas ela faz uma distinção muito, muito infeliz. Porque ela diz assim, o dízimo é espiritual quando vai falar para entregar, mas ele não é espiritual para ter salário. Minha irmã, olha só, apesar de muitos pastores não ter o salário, abrir mão deles, não quer dizer que ele não tem o direito. Afinal de contas, ele está ali cuidando de vidas, cuidando da igreja, cuidando de vocês, e digno é obreiro do seu salário. E ele não sai do bolso do governador, do bolso do prefeito, sai do bolso do dízimo, minha filha. Inclusive, os dízimos, se eu for ler número 18, eu vou escandalizar você, porque os dízimos era totalmente para os sacerdotes e os levitas da casa de Deus. Eles não ficavam perguntando. Era uma ordem de Deus e ordem perpétua, minha filha. Muito bem. Quando Davi foi fazer, quis construir o templo e não pôde, né? Porque ele tinha sangue inocente sobre suas mãos, ele chamou o povo à realidade, porque ele disse, eu posso também, eu não construo, mas eu posso convidar o povo a ofertar para contribuir para fazer esse templo. Então, ali teve ofertas alçadas. Isso aí. As ofertas alçadas é para fazer construção. Isso aí. Ou outra coisa. Específica. Vamos chamar de específica, é mais fácil. Mais fácil de entendimento. Né? Então, as pessoas para comprar o piano. Olha, estão aqui para comprar o piano. Então, a pessoa dá uma
não é dízimo. Vamos oferta para comprar o piano. Vamos trocar o carro do pastor. Oferta para trocar o carro Uma igreja do de pastor. divisão Claro. faz isso. Com certeza. verdade. Oferta para construir a igreja. Missionário e tal. Segundo Crônicas, capítulo 29, Exatamente. Davi, ele inclusive como líder, ele deu exemplo. Eu dou de toda a minha riqueza, de todo o meu ouro particular, de toda a minha prata particular. Foi uma oferta para a construção do templo. Eu tenho observado, JR, nas questões que os ouvintes têm abordado e têm enviado seus e-mails, sempre um questionamento lá no fundo, e cujo questionamento eu entendo um certo inconformismo com a questão do dízimo. Como se o dízimo novamente fosse administrado por mim e eu preciso receber contas da minha igreja do que estão fazendo com a questão do meu dízimo. Mas eu quero lembrar aqui, em Esdras ou Neemias, todos os recursos que foram levantados e entregues não foram pedidos contas. Porque aquele povo estava confiando de que aquele dízimo que estava sendo entregue a Deus era para atender justamente a necessidade daquela causa. E eu creio que todos nós que somos pastores, conscientes da nossa responsabilidade, da nossa vocação e da santidade com que nós devemos tratar com as coisas do Senhor, temos temor quando os dízimos e as ofertas são usadas para a glória de Deus. Esse é um ponto que deve ser grifado, sublinhado para o entendimento dos nossos ouvintes. É evidente que existem pessoas que não são sérias. É verdade. São combatidas, não podemos ser culpados são por isso. combatidas por todos nós. Há alguns dias eu anunciei aqui sobre uma matéria, um classificado de um jornal de Brasília, onde uma pessoa procurava sócios para abrir uma igreja. Meu Deus, eu vi. E eu fiquei indignado, e até um assunto que me emociona, porque a gente que convive com a igreja há tantos anos, que conhece pastores sérios, mulheres sérias, homens e mulheres de Deus, a gente fica indignado, é para ficar indignado, para ficar bravo, tá certo? Para ficar bravo. A gente Muito fica bem. apanhando por causa disso. Exatamente isso. Então, vamos entender o seguinte: você convive numa comunidade que está respirando a obra de Deus. Isso aí. Quando a comunidade está respirando a obra de Deus, você sabe que está tudo sendo investido aqui e ali, tá certo? Na obra de Deus está ali. Agora, esse tipo de coisa gera desconfiança. E é claro que tem gente que aproveita isso, o cara já não quer dar. Entendeu? O cara tá só procurando motivo. É verdade. Tá só procurando motivo. Tá vendo? Olha aí, porque isso aconteceu lá na Grécia, tô dando um exemplo, entendeu? Porque isso aconteceu lá no Afeganistão, viu o que aconteceu lá no Afeganistão? Então agora eu não vou entregar. A pessoa às vezes procura uma desculpa para dizer isso. Mas, enfim, eu tô só ponderando que às vezes a pessoa tá lá, ela precisa só dessa informação. E essa informação dada com princípios bíblicos, elas vão ajudar aqueles que são bem intencionados, mas são mal informados. Com certeza. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Reverendo Lael, depois pastor William. Só uma questão. Se a pessoa tem essa desconfiança no seu coração, o que ela está fazendo nessa igreja? A igreja, na realidade, se ela não inspira confiança, que eu creio que é uma das qualidades e virtudes pelas quais a igreja preza, e essa pessoa continua lá, está compactuando com o erro e com o pecado dessa, entre aspas, chamada igreja. Nós estamos cercados de uma série de insatisfeitos. Presta bem atenção, porque eu tenho conhecimento de várias pessoas insatisfeitas com a igreja, que elas têm um grau de conhecimento muito amplo e formalizaram uma série de estudos acerca de uma série de situações que são pertinentes à igreja: adultério, homossexualismo, dízimo. Aí o camarada está falando que o dízimo não é bíblico, de que você pode se separar da sua esposa e ter uma outra esposa, que está tranquilo, que Deus está perdoando, que isso daí é uma coisa que, se você teve incompatibilidade, se você não consegue mais conviver com aquela pessoa, pode ter outra mulher, outro marido. Então, a gente tem que tomar cuidado, que quando surgem esses questionamentos, a gente tem que ver também de onde que está vindo isso, meu irmão. Porque aquele crente que ele foi ensinado acerca dessas coisas, ele não perde o foco, ele não vai questionar. Mas esses estudos que está vendo por aí, e são muitos crentes que estão correndo para essas casas, são estudos dentro de casa, está minando o evangelho. Tudo bem, pastor Sérgio, o seu destaque foi: vejo algumas obras que devem ser feitas no templo, e isso acaba me desanimando. É dentro daquele item que vocês já comentaram anteriormente aqui, da pessoa que quer a ela mesma administrar os recursos que ela entregou.
ela já entregou e está querendo ver isso aqui de alguma forma, isso está explicitado aqui. Nós já respondemos uma boa parte dessa pergunta, dessa colocação da ouvinte, que ela diz que não vê obras. Primeiro que, às vezes, o JR, as pessoas têm uma visão da igreja por estar escutando um monte de fariseu por aí. Ele tem uma visão da igreja que às vezes se levantam lá 90 pessoas, sei lá, 150 pessoas para levar o dízimo ou oferta na frente. Ele imagina já um montante, uma coisa espetacular, extraordinária, é por aí. e que quando ele vai ver no final é uma oferta que às vezes é tão apertada que o pastor tem que dar o jeito dele para poder manter aquela igreja com os instrumentos, com a luz, com as contas, com a receita que sai da igreja. E que não tem como fazer a obra, né? E às vezes não tem como fazer a obra. Aí ela se apega no dízimo dela, quando ela não sabe quanto é o dízimo do João, do Antônio, do Manel, que às vezes é um dízimo no maior sacrifício, pouco, tá me entendendo? E não se chega a um ponto de se fazer obra. Segundo ponto, eu quero falar 3 pontos. O primeiro é esse. O segundo ponto, se essa pessoa acha que o pastor não tem condições de administrar as finanças da igreja, ele não tem condições de administrar a vida espiritual, não tem condições de cuidar da minha família, não tem condições de nada, porque tudo é um princípio, meu filho. E o terceiro é que essas pessoas estão muito mal informadas e acabam se informando com quem não pode informar nada. Meu filho, tu quer se informar de alguma coisa? Nós estamos aqui só abrindo a sua mente, porque quem vai te informar melhor do que é o teu pastor, que vai sentar com ele, vai abrir a Bíblia, porque o dia que eu mover ele me procurar questionando qualquer situação acerca de obra, acerca de dízimo, acerca de oferta, eu vou sentar com ela, vou abrir a Bíblia e sinta-se satisfeito. Se você não se sentir satisfeito, é simples, filho. Pastor, a partir de hoje eu não vou ficar na igreja, eu não quero dar mais dízimo, pronto, pô. Em algumas igrejas existe a figura de um tesoureiro ou de uma tesouraria, né? Que em geral é a pessoa que paga, que faz ali, que gere ali, as finanças estão ali. Existe um orçamento feito, tal, ou seja, existe, independente do tamanho da igreja, um mínimo de organização, de estrutura para isso aí. O pastor, em geral, ele tem a fundamentação bíblica. A gente às vezes puxa muito pro obreiro aí, pro líder espiritual, todas as definições. Mas aí você junta as duas coisas. Se ele tiver essa informação, tem informação. Tesouraria tem informação. A administração tem a informação. Mas, pelo que eu entendi da palavra dos companheiros aqui, é não deixar de ir direto ao pastor. E o pastor indicará. Olha, meu irmão, sobre esse assunto, vou pedir a você o seguinte: o administrador da igreja, o tesoureiro da igreja, ou quem quer que seja, ou ele mesmo. Ele é o administrador, não é uma boa. Mas ele é o tesoureiro, ele é o administrador, não é uma boa. Mas ele acumula ali as funções por necessidades diversas. Certamente as pessoas gostariam de terceirizar a responsabilidade, mas às vezes não há. Deixa eu fazer um acréscimo rápido aqui. Pastor Sérgio. Olha só, uma época, é um testemunho meu, e deve ter acontecido muitas vezes, talvez com alguns aqui e talvez com alguns que estão nos ouvindo, queridos. Eu entrei numa obra da igreja em 2005, que foi uma obra grande, meu amigo, e quando eu entrei nessa obra, as entradas da igreja diminuiu 50%. Eu já tinha dado quase que um talão de cheque nessas empreiteiras para poder fazer a obra. E quando o cheque voltaram, o primeiro ponto, as empreiteiras não bateu na casa de membro, meu amigo. As empreiteiras foi na minha casa e no meu telefone. Membro não resolveu o problema porque a receita não entrava. Eu tive que dar o meu jeito particular para poder resolver o problema dos cheques, porque eu não ia deixar a obra de Deus mal, a igreja mal, eu mal e ninguém. Eu não subi em púlpito para ficar batendo em membro, falando assim: vocês não cobriram os cheques, vocês. Não fiz nada disso, querido. Resolvi o problema e depois ficou tudo bem. Então, existem muitas igrejas que sofrem isso e os membros não tomam conhecimento. Aí a palavra sobre esse assunto. Vejo algumas obras na igreja que tem necessidade, mas nem sempre aquilo que o membro vê como necessidade é real necessidade. Há necessidades que vão muito mais além da percepção
de um membro que, infelizmente, ou muitas vezes não é possível, de estar presente, tão presente como está o pastor ou aquela liderança que administra a igreja, vendo o que é real necessidade. Mas nós precisamos também destacar aqui, eu não conheço uma igreja que tenha membros 100% fiéis ao Senhor. Porque, na realidade, essa fidelidade que o pessoal acha que há muito dinheiro dentro da igreja é um engano, porque talvez uma igreja séria e comprometida consiga, dos seus membros, uma membresia de 100%, 40%. É verdade. Isso nós precisamos observar. E as necessidades ali, muitas vezes, elas são direcionadas. Por exemplo, na igreja presbiteriana, que nós temos um conselho que administra a igreja, que tem um exame fiscal para verificar ali as contas da igreja, e um exame fiscal que está fora da administração, que é feita por membros comuns, que examina os próprios atos financeiros do próprio tesoureiro. É como auditoria. Como auditoria. Então, na realidade, eu estou vendo as obras e estou achando que o meu dízimo não está sendo aplicado naquelas obras que eu acho serem necessárias serem aplicadas. Isso é uma incoerência muito grande, porque quem sabe isso é quem administra. É como a nossa irmã pastora Maria colocou, o pai sabe como administrar. O filho vai perguntar, papai, onde que o senhor gastou o dinheiro? Não, pelo contrário, aquele pai sabe. E se nós confiamos no nosso pai, nós sabemos que todos os meios ele vai estar ali gerindo para que nós tenhamos o nosso pão de cada dia, nossa roupa, nosso teto, nossos estudos. Vamos ver se estamos todos sob o mesmo entendimento. Nós consagramos o dízimo, esse dízimo nós entregamos na igreja, mas ele não é para a igreja. Nós entregamos o dízimo para Deus. Nós temos o nosso ato de consagração a Deus dos dízimos que pertencem ao Senhor. Isso envolve todos os membros da igreja, toda a liderança da igreja, e o pastor ou os pastores da igreja devem ser os primeiros para demonstrarem com seu exemplo o que deve ser feito pelos membros da igreja. Estão todos de acordo? Eu posso ler um texto? Não só de acordo, um pequeno parêntese, mas também considerar que nós pastores somos fiéis no dízimo. Isso. Eu sou fiel no dízimo desde criança, porque os meus pais me ensinaram. Hoje eu faço com alegria, com satisfação, sou dizimista, eu trabalhei muitos anos na engenharia no banco, e o meu dízimo era sobre o bruto, nunca foi sobre o líquido, mas sobre o bruto, porque eu sabia que aquele bruto também redundava em benefícios para a minha vida. E eu aprendi isso com os meus pais. Hoje eu sou fiel. Se eu aceitei a estar aqui, porque isso me traz tranquilidade e segurança, porque eu sou fiel, minha igreja sabe que eu sou fiel, eu faço as minhas ofertas todos os momentos de culto, com alegria no coração, porque reconheço que Deus tem muito mais para dar do que aquilo que eu possa oferecer com as minhas filigranas, com o meu trabalho. Deus é maior e tem me abençoado por isso. Muito bem, vamos à pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você costuma, assim, questionar como o seu dízimo está sendo administrado? 67% dos nossos ouvintes afirmam que não questionam, não, mas 33% deles questionam sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Você pergunta. E o debatedor responde. A nossa pergunta surpresa de hoje para os nossos debatedores, encaminhada aqui por uma de nossas ouvintes, a Maiara. A pergunta dela é o seguinte: a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e que depois que aceitamos Jesus, estou lendo aqui o e-mail dela, nossos pecados são perdoados. Minha dúvida, diz ela, é se as consequências dos pecados cometidos na ignorância podem me alcançar, mesmo depois de eu já estar nos caminhos do Senhor. A questão das consequências é a pergunta que faz a nossa querida ouvinte. Quem pode nos ajudar a responder? Com certeza, Lael, pois não. A graça
do Senhor Jesus Cristo nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos prepara para a eternidade. Contudo, ela não tira as consequências pelas quais nós, no tempo da ignorância, cometemos diante do Pai. Por exemplo, se pela minha ignorância eu fiquei cego e eu fui a causa dessa própria cegueira, então na realidade a graça não vai me livrar da cegueira, mas vai me livrar da cegueira da minha alma. Agora é importante nós lembrarmos aqui ao ouvinte que Deus não leva em conta ao tempo da ignorância. Contudo, nós não podemos ficar na ignorância. Nós precisamos buscar cada vez mais nas escrituras sagradas, porque senão nós haveremos de cometer esse erro, esse pecado de permanecermos na ignorância. E a pior ignorância é permanecer na ignorância. Muito bem. Algum acréscimo, companheiros? Eu quero apenas dizer Pastora Maria. Para essa pessoa que falou isso, né? Fez essa pergunta, é o seguinte: aproveita, né? Aproveita e semeie bem, né? Porque Deus perdoa, faço minhas palavras do pastor, mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não tem jeito. Não tem jeito. Quero agradecer aqui os companheiros e também a nossa querida ouvinte. Esta foi a nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta e o debatedor responde. Companheiros, e aí? Vamos lá, pastor Sérgio, vocês estão falando, eu não estou ouvindo, mas vocês podem continuar falando aí. Pastor Sérgio, abriu a Bíblia, silêncio absoluto. Vai lá, pastor Sérgio. Eu só estava pedindo uma oportunidade. Para que aqueles 33%? Calma aí, pastor, nós vamos ter o final da pesquisa. Amém, essa é parcial, Vamos ao final. Eu quero ler um texto por não, meu irmão, da ordem de Deus acerca do dízimo. Ainda que vai entrar um monte de questionamentos aí acerca da classe sacerdotal, levítica, mas eu preciso ler o texto. Números, capítulo 18, verso 21, se você quiser ler ele todo, não tem problema. Eu vou ler do verso 21. É isso aí. Dou aos levitas, é voz do Senhor. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Exatamente. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário sofrerão consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro, assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor, e por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos levitas, que recebam dos israelitas o dízimo que eu lhes dou como herança. Vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. O dízimo dos dízimos. Essa é a palavra do Senhor acerca do dízimo, querido. E é sempre bom lembrar que o Senhor Jesus Cristo não veio revogar aquilo que a lei estabeleceu, mas ele veio para cumprir. E eu creio que, como servos obedientes ao Senhor Jesus, e que cremos nas escrituras sagradas do Gênesis ao Apocalipse como nossa única regra de fé e prática, que nós devemos também ser obedientes no cumprimento de dar os dízimos ao Senhor como lhe é devido. E esses dízimos, eles precisam realmente serem dados com fidelidade, com santidade, porque se não fizermos, nós estamos pecando contra o Senhor. Muito bem, pastora Maria, o seu destaque, a última frase, a penúltima frase: isso. Não questiono o dízimo, mas não tenho argumentos bíblicos para usar com os que discordam. Muito bem. Ela não tem conhecimento bíblico, foi acabado, né? Acabou-se de ler aqui, né, pelo pastor, né, uma referência bíblica perfeita. Eu faço minha também as suas palavras, JR, quando a Bíblia diz que o seguinte: o dízimo era usado primeiramente, tá, para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. O povo era considerado responsável pelo sustento da obra de Deus. Então nós estamos cheios de referências aqui, pena Mateus, que o tempo não dá. No Novo Testamento nós vamos encontrar no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Exatamente. O apóstolo Paulo falando de sustento de obreiro. Isso. Nós vamos encontrar. Mateus 23, 23 enfatiza uma palavra do Senhor Jesus assim:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas? Então, ele não está abolindo o dízimo. Com certeza. Se tem um referendo aqui para nós termos a convicção do dízimo no Novo Testamento, tá aqui, meu irmão. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Jesus poderia, se quisesse, nesse texto, abolir, questionar, abolir, dizer que ele não existia mais. Tranquilo. Jesus ele traz a permanência do dízimo e acompanhado da justiça e da misericórdia, são os termos que ele utiliza aí, ou seja, não podemos ficar sem um e também não podemos ficar sem. É essa a ideia, pastor? Essa é a ideia. Agora, se a gente coloca uma coisa, não pode esquecer aquilo que ela puxa, né? Ela tem os seus caminhos e dentro desses caminhos tem as suas situações na qual a gente vai receber as dádivas de Deus. Jesus veio reforçar essa colocação do dízimo quando ele mostra literalmente aqui que Judas era o tesoureiro, né? E ele andava com tesoureiro, porque tinha ali, ele falou para Pedro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando também Pedro chegou para ele e disse, olha, não temos como pagar os impostos, etc e tal. Então, aqui o Senhor Jesus, ele não veio abolir, mas como o pastor disse, realmente ele veio para cumprir. Então, ele é o primeiro, ele é o primogênito, agora, né, ele era unigênito, virou primogênito, nós estamos seguindo as Quando questionado sobre a questão dos impostos, e foi perguntado a ele se os seus discípulos se não dariam não pagariam o imposto, Jesus traz uma frase, e a frase que ficou tão clássica, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então parece que Jesus dizendo há algo a ser dado a Deus dentro desse contexto que aí está, ou seja, nós temos aí o princípio estabelecido. Quando você vai ler as cartas de Paulo, especificamente aí, citando aí 2 Coríntios, no 9, há uma coleta que é feita, onde ele organiza a doação ali para que as igrejas possam sustentar a obra missionária, que é a obra do próprio Paulo e de outros tantos. Lucas vai dizer que algumas mulheres da alta sociedade sustentavam o ministério de Cristo. Podemos até dizer que Lídia, lá de Atos dos Apóstolos, a vendedora de púrpura, onde nasceu a primeira igreja cristã da Europa, era uma pessoa de posses e abrigou na casa dela a igreja e o começo da obra missionária ali. Das viagens missionárias de Paulo, nenhuma delas foi feita no Pirlim-Pim-Pim. Um milagre que aconteceu, que eu me lembro aqui no Novo Testamento, sobre sair de um lugar e aparecer em outro, foi o do nosso querido diácono Filipe, lá de Atos 8. Nos demais, Paulo entrou no navio e saiu num canto e foi para outro canto. Todas essas viagens missionárias foram custeadas de alguma forma. Nós estamos falando aqui sobre coisa séria. Se em alguma comunidade, se alguma igreja acontece alguma coisa que não é séria, meus irmãos, entenda o seguinte: o indivíduo, eu, quando faço alguma coisa que não é séria, eu individualmente pago pelas minhas responsabilidades. A liderança da igreja, ela prestará contas. Às vezes você presta conta a um amigo é uma coisa, prestar conta a Deus, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus, ou seja, Deus é justo juiz. Amém. Você também precisa jogar praga. Entendeu? Deus te pegue, não é Deus te pague, né? Não é Deus lhe paga, Deus lhe pegue. Acabou não, irmãos. Por experiência própria, eu nunca vi uma pessoa que questiona acerca do dízimo ser próspera. Olha, é verdade. Eu nunca vi. É verdade. Todas essas pessoas que trazem esses assídios assim acerca do dízimo, essas coisas, essas pessoas, Deus me perdoe pela palavra, vivem miseravelmente. Elas dão o dízimo com uma pena, elas esquecem que a Bíblia diz assim, ó, dar com alegria. No momento que você passou a dar por questionamento, por saber o que vai fazer, meu irmão, nem dê.
Olha, em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo fala sobre o incentivo da contribuição, e aí no versículo 7, depois a pessoa pode ler o 2 Coríntios 8, mas no versículo 7 ele diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir, querido. É verdade. Vários irmãos, companheiros aqui, nossos ouvintes que nos acompanham diariamente, sabem na nossa busca pelos fundamentos bíblicos, estão trazendo mais perguntas sobre esse assunto, que mostra que é um assunto importante para ser discutido. Muito palpitante. É interessante que você vê o seguinte, que a mesa vibrou com o assunto, tá certo? Quando a mesa vibra, eu sei que os ouvintes também vibram. Amém. E o ouvinte está lá dizendo, olha, mas tem aquele negócio, todo mundo tem uma história. Todos nós podemos partir de vários princípios. Por exemplo, você foi numa igreja e um coral cantou, tá certo? E aquele coral cantou e a gente ora para que Deus tenha se alegrado, porque o povo chorou de dor, entendeu? Que o coral cantou muito mal, destoou, desafinou, gritou, berrou, foi uma coisa horrorosa. Aí você sai da igreja e diz assim: todos os corais cantam mal. É a lógica. A lógica é essa. O coral cantou mal, aquele ali é um coral, logo aquele coral canta mal porque aquele coral cantou mal. Então, a gente às vezes pega uma parte e trabalha o todo. É verdade. Todo questionamento, vejam bem, meus irmãos, existe uma questão de fé que é fundamental. A Bíblia diz: não questione. Se a Bíblia diz, não questione. Agora, vá à Bíblia. Se você tem dúvida, procure a liderança da igreja, dialogue, converse, mas vá desarmado. Porque quando você vai todo armado, com os argumentos todos prontos e tal, às vezes a pessoa faz uma pergunta que já sabe. Entendeu? Então, por exemplo, eu chego para vocês e digo o seguinte: qual é o nome da comunicadora que vai assumir agora ao meio-dia? Aí vocês falam assim: Rosane Félix. Tá certo? Eu tô perguntando, eu sei. Se eu sei, por que eu estou perguntando uma coisa que eu sei? Para saber se vocês sabem? Isso aí chama-se pegadinha, é outra história. Agora, quando a gente vai na humildade, e a gente precisa ter um pouquinho de simplicidade, gente, tanto aquele que ensina quanto aquele que está com dúvida. Verdade. Quando ambos se assentam ali juntinhos, com muita humildade, para explicar. Porque a gente tem aqui, eu li aqui alguns, vocês ouviram, vocês conhecem outras histórias de pessoas que questionam, e os questionamentos não deixam de ser razoáveis. Porque partem do exemplo, é o negócio do coral, é o cantor, é o pastor, entendeu? Às vezes você pega um pastor, vou dar um exemplo aqui de vocês 4 aqui, meninos de Deus, um pastor pregou um dia e pregou muito mal. Rapaz, mas que sermão enrolado. O camarada, ele não sabia para onde ele ia, no final ele não sabia se ele ia acabar ou não. Aí você pega aquele camarada e diz assim: ele não sabe pregar. Por um dia, por uma pregação, julgou a vida inteira do cara. Isso aconteceu, o cara tinha 22 anos, o cara hoje tem 72 anos e até hoje, digo pra isso, que aquele camarada não prega nada. Então a gente não pode, gente, partir. A gente tem que ter cuidado. Da mesma forma, existem pessoas que estão na liderança e não são sérias. É verdade. Elas não administram corretamente, fazem de maneira equivocada, mas lembre-se disso, ouvinte, eles darão conta a Deus. Eles darão conta a Deus. Agora, se você está vendo isso na sua igreja, na sua comunidade, você foi orientado aqui, procure a liderança, converse, não é isso, gente? Converse com franqueza, procure com simplicidade. Agora, às vezes é difícil, o camarada chega para uma conversa simples e recebe já um respostão, entendeu? Aquela resposta dura. A gente sabe que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita aí. Quando ele recebe uma resposta dura, a gente já começa a se preocupar se realmente a coisa é séria, né? Vamos ter o carinho, o cuidado para conversar sobre um assunto tão importante como esse. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93, Pesquisa 93. Então, você costuma questionar como o seu dízimo está sendo administrado? A gente encerra aí com 75% dos nossos ouvintes dizendo que não, 25% deles afirmam que questionam sim. Pela internet, 22% dizendo que questionam sim. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles com a gente hoje no nosso Debate 93. Vamos aos prêmios. Elizabeth Gaspar de Santa Cruz, telefone 8416, final 44, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. A Solange Barros de Irajá
telefone 3376, final 92. Participou também da pesquisa, só que ela leva o DVD Som de Adoradores, da Aline Barros. Já a Márcia Amaral, de Teresópolis, ela é a vencedora aí do Facebook e leva para casa o CD Liberta-me, da Fernanda Brito. Maravilha, Marcela Bastos. Quero convidar os nossos ouvintes de São Paulo, alô São Paulo, Grande São Paulo, nessa sexta-feira nós vamos transmitir, com a graça de Deus, o nosso debate 93 de São Paulo. Então, sexta-feira, agora às 11 horas da manhã, nós estaremos na Feira Internacional Cristã apresentando o nosso debate 93 de lá. Depois vem a Rosane, de meio-dia em diante, apresentando o nosso ritmo 93 às 2 horas. Vamos ter lá o especial 93 com a participação da oficina G3 diretamente de São Paulo, lá na Feira Internacional Cristã. Então não perca, você vai ouvir pelo rádio igualzinho, pela internet igualzinho, mas se você estiver em São Paulo, é convidado nosso para estar lá na Feira Internacional Cristã, conhecer o estande da MK, da 93 FM e participar com a gente lá do nosso debate 93 ao vivo. Para nós vai ser um privilégio muito grande ter você ao nosso lado lá na FIC, vai ser bom demais. Tô com saudade da Michelle, tá cantando pouco ultimamente, olha aí. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. JR, um ouvinte aqui dizendo o seguinte: eu não aguento mais liderar os jovens da minha igreja, JR. Eu faço de tudo para motivar rapazes e moças a andar com Deus, mas parece que nada funciona. São todos desanimados e só querem curtir a vida. Às vezes eu sinto como se estivesse lançando pérolas aos porcos. Estou profundamente desmotivado e com vontade de entregar o trabalho, porém tenho medo de ser inconsequente com Deus e sua obra. O que fazer quando somos tomados por um desânimo ministerial? O desânimo ministerial pode se tornar um desânimo espiritual? Como lidar com o sentimento de fracasso no ministério? Por outro lado, como motivar os meus jovens liderados a viverem uma vida reta e santa diante de Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Sérgio Nonato, aquele abraço, meu irmãozão. Um abraço, JR, os nossos ouvintes, debatedores. Um abraço aí para uma pessoa que está lá em casa, chegou lá em casa, deve estar ouvindo, pastor Rubens. Um abraço do seu amigo, pastor Sérgio Nonato. Deus abençoe muito e as nossas igrejas. Pastora Maria Mercedes, Deus abençoe sempre. Agradeço a vocês a oportunidade que me foi dada, mandando um abraço para o nosso presidente do estado, né, da Quadrangular, e dizendo para essa ouvinte para que ela procure o seu pastor e converse com ele o que for necessário. E fico feliz com o brilhantismo como foi tratado o assunto nesta manhã. Que muito Deus bem. abençoe. Muito obrigado ao pastor William Lourenço. Deus abençoe sempre, meu irmãozão. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço a você também. Quero mandar um abração. Essa pessoa não posso esquecer dele. Olha aí. É o Paulinho, esse meu amigo. Paulinho, estamos juntos. Olha Portela aí. Também, a minha esposa querida. Portela é uma pessoa. É uma pessoa, né? Não, pastor ele agora Mangueira pode ser Portela. Não, estou esclarecendo só. Minha filha Isabelle, o pastor Jonas, que está nos ajudando lá na Igreja Batista Pentecostal Restaurando Vida, a irmã missionária Jo. Tô aqui com um disco e oração lá da nossa igreja, 9761-0195-8875-6440, e Deus abençoe. Repete você. Devagarzinho, não é isso que eu fiz aqui, só pra você repetir, não vou pra ser rápido não. O sinal foi se repetir. Disco e oração, 9761-0195-8875-6440. Ligue pra nós que tem uma palavra de Deus para você. Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, um grande abraço, irmãozão. JR, quero agradecer pela participação, pela confiança, agradecer também pelos debatedores, pelo nível tão alto, tão profundo que foram debatidos os assuntos com a seriedade que carecia ser tratado, mas uma alegria muito grande dentro do meu coração, JR. Inicialmente nós estávamos com 33% que estavam questionando o dízimo, baixou para 22%. Nós sabemos que foi efeito desse programa
foi efeito daquilo que o Espírito Santo trouxe nos nossos lábios. Eu quero agradecer a esses ouvintes que ouviram a voz de Deus, de homens e mulheres que são compromissados com o Senhor. E quero também agradecer a participação dos meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Bangu, que por certo estão nos ouvindo. E quero também colocar aqui que no dia 25 de agosto, convidamos todo o povo presbiteriano, o povo de Deus para marchar conosco lá na orla de Copacabana, na grande marcha Dando Sangue pelo Rio de Janeiro. Agora, na quinta-feira, nós, os pastores presbiterianos e também os presbíteros, estarão fazendo a doação de sangue no Hemorrio. Quinta-feira, dia 18. Queremos contar com a sua participação para que juntos possamos oferecer aquilo que de melhor nós podemos oferecer. O nosso sangue, como Jesus também ofereceu o seu sangue por nós. Muito Deus bem. abençoe. Amém. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos amanhã com a graça de Deus a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos, pastor Sérgio Nonato vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Vamos apresentar e trazendo ao coração dos nossos ouvintes, assim como vamos orar pelos enfermos, pelos enlutados, com a bênção e a graça do Senhor. Nós queremos louvar o teu nome por esta manhã que o Senhor nos permite estar aqui para trazer orientações acerca de muitas dúvidas quanto ao assunto que foi abordado. Oh, meu Deus, pedimos ao Senhor que o teu Espírito, meu Deus, fale muito mais alto ao coração de cada ouvinte que talvez esteja vivendo um processo de muitas dúvidas, muitos questionamentos. Oh, meu Deus, porque o mundo que nós vivemos está cheio de falsos mestres e acabam influenciando as pessoas que têm as suas dúvidas. Meu Deus, eu tenho a certeza de que o teu Espírito vai convencê-los de tudo que tem que ser convencido. Colocamos nas tuas mãos os enlutados, os enfermos, as nossas autoridades diante do Senhor. Agora toma o nosso retorno para os nossos lares, livrando-nos de todo mal, dos crimes de sangue dos homens sanguinários. Meu Deus, conduza esta rádio, o programa a partir de agora, continue com a tua mão estendida sobre esse lugar. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.